Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos nós. Oremos. Bendito Deus, Criador dos céus e da terra. Graças te damos, Senhor, por este momento aguardado por nós, teus filhos, que aqui estamos e viemos a este lugar com um propósito. Queremos te adorar em torno da tua palavra. Queremos conhecer-te melhor, Senhor, através do conhecimento da tua palavra. Abençoa todos os teus filhos que estarão aqui nesta noite. Abençoa aqueles que ainda estão a caminho deste lugar. Que todos aqueles que aqui vierem saiam daqui nesta noite abençoados por ti. E a mim que vou ministrar a tua palavra, me dê a tua bênção. Faze de mim um instrumento que o Senhor vai usar para falar com os teus filhos. Faze de mim o teu profeta, o homem que o Senhor vai usar para falar aos teus filhos. Senhor meu Deus, é em nome de Jesus que nós te pedimos. Amém. Lição de número 9 e lição de número 10. 3 capítulos, 11, 12 e 13 de Hebreus. O capítulo 11, irmão. Nós dizíamos, irmãos, que o capítulo 11 é uma relação de heróis da fé. Homens que viveram, venceram e muitos morreram pela fé. Então, é o capítulo conhecido como capítulo da fé. E nós queremos começar aqui apenas 3 capítulos, mas se nós pretendêssemos extrair tudo desses 3 capítulos, daria para escrever muitos livros. Então, nós vamos fazer alguns destaques. Não podendo comentar tudo, vamos fazer alguns destaques que nós consideramos importantes para nós. O primeiro destaque está aqui no capítulo 11 e o versículo 3. Primeiro destaque, 11 e 3. Diz aqui: pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé entendemos que os mundos, se nós estivéssemos pregando, nós não íamos parar nessa expressão mundos. Nós estamos pregando. Quando nós estamos estudando e aparece alguma palavra que chama a atenção, nós temos que procurar entender essa palavra. Então aqui, essa palavra aqui parece que deveria estar no singular, né? Pela fé entendemos que o mundo... Mas aqui está mundos. Então nós temos que parar e entender por que a expressão está no plural. Por que a expressão está no plural? Pela fé entendemos que os mundos... Agora, o Criador é Deus.
E o capítulo que descreve a obra da criação está em Gênesis capítulo 1. Então, para entender por que a expressão mundo está no plural, nós vamos ter que voltar lá em Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1. E Gênesis capítulo 1, se eu estiver pregando, eu vou ler o versículo 1 aqui. No princípio criou Deus os céus e a terra. Pronto, eu passo para o segundo versículo. Porém, no primeiro versículo, há alguma coisa que precisa ser analisada. Nós estamos estudando. Então, no primeiro versículo, há alguma coisa que precisamos ser analisado. E aqui está escrito, no princípio criou Deus. Então, o Criador é Deus. O Criador é Deus. Mas, estudando Bíblia, nós sabemos que no hebraico, na Bíblia em hebraico, esse versículo primeiro começa com uma palavra. Elohim. Onde na nossa Bíblia está escrito no princípio criou Deus, no hebraico está Elohim. É a primeira palavra do Antigo Testamento. Porém, Elohim é plural, mano. Elohim é plural. O singular, Deus, é Eloa. Mas aqui está Elohim. Então está no plural. Então nós vamos entender que, pela Bíblia sabemos que Deus é trino. Deus é trino. O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. E em cada período da história, uma das três pessoas da Trindade esteve na liderança, por assim dizer. As outras duas pessoas estiveram ao lado como que auxiliar. Então, o ministério do Pai durou todo o Antigo Testamento, mas nós encontramos Jesus e o Espírito Santo. Jesus veio à Terra e em 3 anos ele exerceu o seu ministério, mas nós vemos a presença do Pai e do Espírito Santo. No batismo, por exemplo, nós vemos a Trindade. Jesus está na terra, Deus fala do céu e o Espírito Santo está descendo. Nesta dispensação da graça que começou no Pentecoste e vai terminar com o arrebatamento, é o Espírito Santo que está na linha de frente. Mas o Pai e o Filho também cooperam. Então, a expressão aqui, Elohim, é plural. Então nós entendemos que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo estão inclusos aqui. Elohim. Sendo que a Trindade nunca trabalha isolada, em tudo nós vamos encontrar a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus criou o homem, mas Deus criou o homem numa triunidade. Ele colocou o carimbo. Tudo que Deus faz, ele coloca o carimbo da Trindade. O homem é formado por 3 partes: corpo, alma e espírito. Quando Deus criou o universo, Deus colocou o carimbo da Trindade. O universo tem altura, tem largura e tem profundidade. Quando Deus criou o tempo, Deus criou o tempo em 3 dimensões. O tempo tem passado, tem presente e tem futuro. Então, em tudo nós vemos a presença da Trindade. Agora aqui está escrito que no princípio criou Deus os céus. Esses céus certamente também vai aparecer em três modalidades. 3 modalidades. Quando se diz aqui que no princípio criou Deus os céus, o Espírito Santo inspirou Moisés a usar a palavra céus. No princípio criou Deus os céus. Só havia o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Somente o Pai, o Filho e o Espírito Santo são eternos. Num determinado momento, Deus criou o mundo espiritual, anjos, arcanjos, querubins, serafins, milhões, milhares.
E o Espírito Santo orientou Moisés para colocar a palavra céus. Então Deus criou anjos, querubins, serafim, povoou os céus. Agora, num segundo momento, o Espírito Santo vai inspirar Moisés a colocar a palavra terra. No princípio criou Deus os céus e a terra. É claro que quando se diz que Deus criou a terra, se eu entender isso aqui no sentido literal, Deus criou a terra. Agora, a terra, nós vamos ver daqui a pouco, que é um dos planetas, um dos 8 planetas que giram em torno do Sol. O Sol é matéria. Esses 8 planetas todos são matéria. Então, se Deus criou a terra, quando é que ele criou Júpiter, Saturno, Netuno, Urano? Então, certamente, a expressão terra significa que Deus criou a matéria. Deus criou a matéria. E a matéria, segundo a física, ela existe em 3 formas diferentes: sólido, líquido e gasoso. Sólido, líquido e gasoso. Isso aqui para nós entendermos por que a palavra está no plural. Por que a palavra está no plural? Do princípio criou Deus os céus, e aqui nós pela fé entendemos que os mundos. Por que os mundos estão no plural? Porque Deus, ao criar o universo, Ele criou a matéria sólida. Mas a matéria, segundo a física, a matéria se apresenta em três estados diferentes: sólido, líquido e gasoso. Então, o primeiro mundo que ele criou foi um mundo formado por substâncias sólidas. O segundo mundo que ele criou foi um mundo formado por substâncias líquidas. Nós temos aqui em Gênesis que ele criou os oceanos, os mares, os rios, os lagos. Este é um mundo formado pela matéria líquida, também é matéria. Mas sabemos também que a matéria, ela existe no estado sólido, no estado líquido e no estado gasoso. Então também existe um mundo formado por gás, gasoso. E sabemos pela Bíblia que Deus criou o mundo formado por gases. Quatro dos planetas que giram em torno da Terra, Júpiter, Saturno, Netuno e Urano, Júpiter, Saturno, Netuno e Urano, são planetas que estão muito longe do Sol, são planetas gasosos, que estão muito longe do Sol e estão congelados. Mas são planetas fisicamente comprovados, são planetas gasosos. Então, quando Deus criou os mundos, Ele criou o mundo físico, sólido, Ele criou o mundo líquido e Ele criou o mundo gasoso. Entendido isto, nós vamos ver aqui na sequência que o que mais que Deus criou? A astrofísica, nós estamos no campo da criação de Deus, A astrofísica é a parte da física que estuda os astros. Eu adquiri um bom conhecimento de física, fiz um curso chamado científico, e esse curso destacava ciências exatas, física, química e biologia. Então, eu adquiri um bom conhecimento de física. O que eu vou passar para vocês, não vou passar teoria. Nós estamos falando dos mundos criados por Deus. No princípio criou Deus os mundos. Pela fé entendemos que os mundos, esses mundos criados por Deus, nós não vamos aqui, eu não quero aqui dar a vocês uma demonstração de conhecimento. Como professor, a gente tem que ter uma boa base. E aquilo que a gente não entende bem, não vai ensinar. Então, o objetivo meu não é mostrar conhecimento, é mostrar a vocês a grandeza do nosso Deus. Quem é o nosso Deus? E
a física exige comprovação. A filosofia pode ser que seja, pode ser que não. Mas a física é ciência exata. Tem que haver comprovação daquilo que a física afirma. Então nós vamos ver aqui que pela astrofísica e com dados fornecidos pela Agência Espacial Americana, NASA. E esses dados são divulgados pela Universidade de Harvard. Os dados da NASA são também anunciados pela Agência Espacial da China. Confere. Da Índia, confere os dados. E no Brasil nós temos também uma agência espacial, respeitada e está entre as grandes agências do mundo, que fica aqui em São José dos Campos. Então, física é comprovação. Física não é imaginação. Então, comprovado, o universo que Deus criou, esse universo que Deus criou, segundo a NASA, até onde a NASA alcançou luz, até onde foi alcançado luz, está a cerca de 14 bilhões de anos-luz. Até onde eles alcançaram luz, isso é para entender a grandiosidade do universo. Está a 14 bilhões de anos-luz. Mas o que é um ano-luz? É o espaço que a luz percorre em um ano. E a luz, a velocidade da luz é de 300 mil quilômetros por minuto. 300 mil quilômetros por minuto. E um ano-luz, em números redondos, 9 trilhões, 460 bilhões, 730 milhões e 472 mil. Número redondo. 9 trilhões e 500 bilhões de quilômetros. Este é o limite que, segundo a NASA, eles alcançaram no universo. Nesse universo quase infinito, nós vamos encontrar os planetas. Nós vivemos num planeta, mas segundo a NASA, planeta semelhante ao nosso, existe no universo cerca de 17 bilhões de planetas semelhantes ao nosso. Você só vai crer nisto pela fé. Pela fé entendemos que Deus é o Criador de todas as coisas. E nós vamos ver aqui a grandiosidade desse Deus. Então, nós vivemos num planeta. E segundo a NASA, o grupo onde está o nosso planeta é um grupo de pequenos planetas, onde existe cerca de 17 planetas. Um deles é o que nós vivemos. E nesse planeta que nós vivemos, o Sol é o centro, e essa é uma galáxia. Nesta galáxia que nós vivemos, o Sol é o centro. Em torno do Sol giram 8 grandes planetas. E o Sol é uma estrela. E segundo dados da NASA, existem no universo 70 sextilhões de estrelas. Existe no universo 70 sextilhões de estrelas. Isso não é filosofia, isso é física. Agora, o importante para nós é sabendo que existe no universo 70 sextilhões de estrelas, para comprovar a grandeza do nosso Deus.
O salmista registrou aqui no Salmo 147, e o versículo 4. Conta o número das estrelas. Deus conta o número das estrelas, chamando-as todas pelos seus nomes. Deus conta o número das estrelas, chamando todas, cada uma pelo seu nome. As estrelas visíveis a olho nu, segundo dados da NASA, são 8.500 estrelas, que nós podemos ver a olho nu, 8.500 estrelas. Quando Deus, no capítulo 15 de Gênesis, chamou Abraão para fora da tenda e disse a ele: olha para os céus, conta as estrelas, se você puder contar. Visíveis são 8.500 estrelas. Jamais o Abraão ia conseguir contar. Então, isso aqui nós estamos descrevendo para vocês a grandiosidade do nosso Deus. Então, nesta galáxia que nós vivemos, é presidida pelo Sol. O Sol é 1.360.000 vezes maior que a Terra. 1.360.000 vezes maior que a Terra. E ele está a 150 milhões de quilômetros da Terra. 150 milhões de quilômetros da Terra. Então, essa estrela gigantesca, no universo das estrelas, o Sol é uma estrela de pequena grandeza. Agora, esse Sol está lá em cima. Ele está solto. Como é que ele não cai? Como é que ele não cai? Isso aqui tudo é para você entender quem é o Deus que nós servimos. Que de repente, há crente que acostuma com Deus e de repente está tratando Deus com a casca e tudo. Precisamos ter a dimensão de quem é o nosso Deus. Ele criou esse Sol. A 150 milhões de quilômetros da Terra está o Sol. Em torno desse Sol, e a luz, na velocidade de 300 mil quilômetros por hora, por minuto, a luz do Sol à Terra, um raio de luz, leva 8 minutos e 19 segundos. A luz está pertinho, a luz está a 384.400 quilômetros, está próximo da Terra. Então, um raio de luz da Lua até a Terra, ele chega em 0, são 384 mil quilômetros, e ele chega na Terra em cerca de, deixa eu ver aqui o dado exato, da Lua à Terra, chega em 1,3 segundo. 1,3 segundo. 1,3 segundo. Agora deixa eu abrir aqui um parênteses para você, lembrando Mateus capítulo 24. Lembrando Mateus capítulo 24. Esse é um parênteses que eu vou abrir para vocês. Nós estamos falando da velocidade da luz. No capítulo 24 de Mateus, o Senhor Jesus deixou o seguinte, falando do arrebatamento da igreja, ele vai dizer que, como brilha do Oriente, como é que diz aqui, Mateus 24, versículo 27, Deus disse, porque assim como o relâmpago é a luz em movimento, relâmpago é a luz em movimento, assim como o relâmpago, assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra ao Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. É assim como o relâmpago, a luz, o relâmpago, sai do Oriente
E baseado do hemisfério de Greenwich, do meridiano de Greenwich, esse meridiano é uma linha reta que faz a distância entre o Oriente e o Ocidente. É um chamado Oceano de Greenwich. Para vir do Oriente ao Ocidente, através do meridiano de Greenwich, porque a luz vem em linha reta, são 20 mil quilômetros, do Oriente ao Ocidente. Agora, Jesus disse que o arrebatamento da igreja será como o relâmpago que brilha do Oriente ao Ocidente. Isto significa que o arrebatamento da igreja vai levar 0,7 décimo de um segundo. 0,7 décimo de um segundo. Na outra expressão, seria como um abrir e fechar de olho. O abrir e fechar de olho. 0,7 décimo de um segundo. Deu para entender? Aqui nós vamos entender isso aqui, falando da velocidade da luz. Então, esses 8 planetas giram em torno do Sol. 8. Mercúrio, Vênus e Terra. A Terra tem 2 planetas menores que ela, e tem 5 maiores. Júpiter, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. 2 planetas menores do que a Terra e 5 maiores. Ao todo, 8. Quando eu estudei geografia, eram 9. Plutão fazia parte. Depois, Plutão foi rebaixado a planeta menor. Então, esses 8 planetas, o Sol é o centro. Esses 8 planetas giram em torno do Sol. Cada um tem uma órbita. Isso aqui são fatos comprovados pela física. Agora, conhecendo isto, nós vamos conhecer quem é o nosso Deus. Quem é o nosso Deus? Quem é o nosso Deus? Cada planeta tem uma órbita. Se a Terra, por acaso, aproximasse, pudesse sair dessa órbita e aproximar um pouquinho do Sol, os 7 bilhões e 500 milhões de habitantes da Terra estariam mortos em poucos segundos, serão queimados. Se a Terra pudesse afastar um pouquinho da sua órbita, ela congelaria, não haveria luz sobre a Terra. Como isso acontece? Quem estabeleceu esta órbita para cada um dos planetas? Cada um dos planetas tem a sua órbita. Nunca saíram da órbita. Nunca saíram. E coube a descoberta, o entendimento disto, coube a Isaac Newton, 1687, um cientista inglês. Ele entendeu por que esses planetas giram em torno do Sol e nenhum sai da sua órbita. Ele entendeu que o Sol é carregado positivamente e os planetas são carregados negativamente. Os planetas negativos, eles são atraídos pelo Sol, que tem uma carga positiva. Então ele formulou a lei da gravidade. Matéria atrai matéria, na razão direta do produto das suas massas e na razão inversa do quadrado da distância entre elas. Pronto, está explicado. Fisicamente está explicado. Nenhum planeta jamais saiu, jamais sairá. Eu acho que se eu disser jamais, eu posso cometer um engano, porque durante a grande tribulação vai acontecer coisas fabulosas. Mas enquanto estivermos nesta dispensação da graça, todos os planetas vão ficar na sua órbita, girando em torno do Sol. Então, aqui nós vemos então a grandiosidade que é o nosso Deus. A Lua, ela gira em torno da Terra. Ela está pertinho, 384.400 quilômetros. E ela gira em torno da Terra e jamais. Quando eu levanto de manhã, 5 horas da manhã, a lua está ali perto da minha casa.
dá para ver a Lua. Mas naquele momento, ela já está sendo vista lá do Japão. Naquele momento, ela já está vindo lá do Japão. Em 24 horas, ela dá uma volta em torno da Terra. Ela tem uma órbita. Ela jamais saiu e, pelo menos nessa dispensação da graça, ela não sairá. Durante a grande tribulação, eu já não posso garantir nada. Tudo isso aqui, então, é para a gente entender a grandiosidade do Deus que nós servimos. Porque, por falta de conhecimento bíblico, há crente que perde a visão do seu Deus. E há uns analfabetos, por analfabetismo das Escrituras, e outro por vigarice mesmo, vende ilusões para o povo, dizendo que o homem pode determinar o que Deus tem que fazer. Se essa gente conhecer a obra que esse Deus criou, os bilhões, milhões, trilhões de estrelas, se eles conhecerem que a Terra é apenas um pequeno planeta, e tudo isto aqui foi criado por Deus, nós vamos ter um pouquinho de mais reverência diante do nosso Deus. Ele é um Deus infinito. A infinitude é um dos caracteres morais de Deus. A infinitude faz parte dos critérios morais. Deus é infinito. Deus é infinito. Então, este é o Deus que nós servimos e que nós, nessa visão geral, passamos para vocês, para que vocês entendam. Agora, um cidadão que viveu entre os anos 1809 e 1882, chamado Charles Darwin, ele elaborou uma teoria de como o homem de onde teria vindo o homem. Se esse cientista, se tivesse a visão espiritual que nós temos, o conhecimento espiritual que nós temos, ele jamais ia proclamar o que ele disse a respeito do homem. Ele disse que tudo começou. Havia um lago, manso, sereno. Numa tempestade, um raio caiu sobre esse lago. O raio simboliza a força, o lago simboliza a matéria. Do contato, ou do choque do raio com a água, foi criada uma célula. E dessa célula evoluiu até chegar o homem como eu e você somos. Então, isso aqui, biblicamente, é uma aberração das aberrações. Uma aberração das aberrações. Feito estes comentários, que eu achei importante fazer, baseado aqui em Hebreus 11:3, para mostrar a grandiosidade do nosso Deus. Agora nós temos aqui no texto 1, fé obediente. Nós não vamos poder ler tudo que está com você, ou tudo que está no seu livro, mas aqui nós vamos ver que Deus sempre Deus esteve na terra, homens fiéis, que viveram pela fé. E começamos lá com Abel. Abel creu naquilo que seu pai lhe ensinou. Adão aprendeu com Deus, quando Deus sacrificou um cordeiro. Abraão aprendeu. Adão passou esse conhecimento para Caim e Abel. Mas o Caim não creu. Mas o Abel creu pela fé e ofereceu sacrifícios excelentes a Deus. Enoque andou com Deus. Noé, foi pela fé que Noé construiu uma arca. Abraão obedeceu, peregrinou e ofereceu sacrifícios. Esse Abraão, a fé desse Abraão era tão forte, que Abraão se tornou um homem muito rico. Quando ele saiu de Harã, ele saiu muito rico.
Então Abraão se tornou um grande criador de gado, ovelhas e cabras, gado grande e gado pequeno. Abraão teve muitos empregados. Quando ele foi à guerra, ele levou 152 jovens, filho de escravo nascido em sua casa. Então Abraão se tornou um homem muito rico. Mas o Abraão, a fé dele é tão grande, que ele tinha um lugar na eternidade, que ele nunca construiu uma casa. Abraão sempre morou em tendas. Ele sempre morou em tendas. Ele esperava por um lar celestial. Então nós temos aqui o destaque para Abraão. Moisés celebrou a Páscoa. Os israelitas, como é que os israelitas conquistaram Jericó? Tudo pela fé, tudo pela fé. Descrito aqui no capítulo 11. Então aqui, nós temos aqui uma pergunta. Ver para crer ou crer para ver? Ver para crer. Quem tem fé, mas não precisa ver. Quem tem fé não precisa ver para crer, ele crê. Quem não tem fé precisa ver. Então foi desta necessidade e falha do homem que surgiu a idolatria, conforme você tem descrito aqui no seu livro. A necessidade de ver o seu Deus, o homem criou os ídolos. Agora nós, pela fé, Deus é espírito, Deus nunca foi visto por alguém. Agora, a fé, que é o firme fundamento das coisas que se esperam, nós cremos na existência desse Deus. E vamos ver então aqui o conceito de fé. Conceito de fé. E para isto, nós vamos precisar fazer uso de uma palavra grega. Muita gente não entende isso. Por que nós frequentemente usamos, quando precisamos entender o significado de uma palavra, nós vamos lá entender o significado dessa palavra no grego. Mas por que o grego? Porque o Novo Testamento foi escrito em grego. O Antigo Testamento foi escrito em hebraico, mas o Novo foi escrito em grego. Então, muitas vezes, para entender o sentido dessa palavra, nós temos que ir lá na Grécia entender como era lá. E nós temos aqui o caso de um dos três grandes filósofos, no caso aqui o Aristóteles, os três famosos, maiores, Sócrates, o mais velho, que nasceu em 469, morreu em 399, Platão nasceu em 347, morreu em 427, morreu em 347, e agora o Aristóteles, 384 a 322, no século IV e V antes de Cristo. Século IV e V antes de Cristo. Então aqui nós temos que, de Aristóteles, a palavra grega, traduzida por firme fundamento, era empregada inclusive por Aristóteles, para significar aquilo que subjaz, alguma coisa que está embaixo. A palavra grega, traduzida por fé, foi usada por Aristóteles para significar alguma coisa que está debaixo, alguma coisa que está debaixo. E essa palavra também passou a ser considerada como aqui no caso aqui, a base de uma construção, o alicerce. Essa palavra também, dessa palavra nós podemos extrair o sentido de alicerce. É aquilo sobre o que alguma coisa está firmada. E essa palavra aqui também passou a significar título de propriedade. Neste caso, pode o referido vocábulo ser traduzido por título de propriedade. E o título de propriedade aqui na nossa língua portuguesa chama escritura. Então a fé pode ter o significado de uma escritura que nós temos de uma mansão celestial. Nós temos a escritura que nos garante a posse de uma mansão celestial. Se o crente entender isso aqui no livro está bem explicado, diríamos que então que a fé, que é a fé que confere ao crente a dimensão e o valor dos bens espirituais que ele possui. Aquele que sabe possuir a escritura de uma mansão celestial,
Quando eu tenho a convicção de que eu tenho a escritura de uma mansão celestial, esse crente jamais vai trocar o que ele tem por um barraco de favela. Esse crente jamais vai trocar a escritura que ele tem por uma mansão em Alphaville. Esse crente jamais vai trocar a escritura da mansão que ele tem no céu pelo Palácio da Alvorada, pela Casa Branca, e muito menos pelo Palácio Sacerdotal do Papa, Vaticano. Quando nós temos essa convicção de o que nós temos, a nossa cidade está no céu. Filipenses 3:20, onde esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo abatido e nos dará um corpo, segundo o corpo da sua glória. Isto nós destacamos aqui. A fé é a prova das coisas que nós não vemos, mas temos certeza que ela existe. O nécio não tem esse privilégio. O salmista diz aqui, Salmo 14, versículo 1, disse o nécio no seu coração, disse o louco, o nécio, no seu coração, não há Deus. Disse o louco, o nécio no seu coração, não há Deus. Agora, nós temos uma firme convicção de que esse Deus existe, que o céu existe e que nós vamos morar com Ele. Porque Ele fez o homem para isto. Ele fez o homem para isto. Eu não vou cansar de passar isso para vocês. Deus criou o homem para isto. O único ser que Deus criou com duas naturezas. Deus é espírito. Os anjos têm uma natureza só. Os anjos têm uma natureza espiritual. Os anjos foram feitos para morar no céu. No capítulo 1 de Gênesis, nós vemos que Deus criou os animais. Os animais foram criados com uma natureza só. Todos os animais foram criados com uma natureza. Morreu, o corpo dissolveu na terra e acabou. Mas o homem foi criado com duas naturezas. Uma natureza material para viver na terra e uma natureza espiritual para viver com Deus por toda a eternidade. O Adão perdeu esse privilégio. Mas nós temos o exemplo de Enoque. Enoque, pela fé, andou com Deus. E num determinado momento, ele passou de uma dimensão material para espiritual. Esse é o projeto de Deus para o homem. Nós cremos que pela fé, nós vamos viver eternamente com Deus no céu. Isso é a certeza que nós temos através da nossa fé. Então aqui nós temos homens fiéis que confiaram em Deus, sofreram e morreram pela fé. Você tem aqui essa relação desses homens no capítulo 11. E nós temos aqui alguns casos trágicos. Nós citamos aqui dois para vocês. Isso aconteceu no período chamado de o interbíblico. E nesse período que durou o último livro, Malaquias, até Mateus, nós temos um período de 420 anos. 420 anos, de Malaquias a Mateus. Nesse período de 420 anos, Deus não falou, o Espírito Santo não se manifestou. Nós não encontramos nenhuma manifestação do Espírito Santo nesse período. Mas os judeus viveram essa história. Israel viveu essa história. Israel não acabou. E nós temos aqui a tentativa de um rei que tentou acabar com Israel. Ele tentou acabar com Israel. Esse rei, Antíoco Epifânio, reinou de 175 a 164. Antíoco Epifânio tinha um sonho. Ele era o imperador da Síria. E o sonho dele era unificar todo o Oriente para poder combater Roma. Ele queria transformar o reino dele em todo o Oriente para combater Roma. O Egito seria fácil. Mas havia um país chamado Israel, que se ele não dobrasse Israel, ele não realizaria o sonho dele. Mas Israel, ele não conseguiu dobrar. Israel foi uma pedra que o Antíoco Epifânio teve no seu caminho.
lembrando da poesia de Carlos Drummond de Andrade, 1928. No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento na vida da minha retina tão fatigada. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho tinha uma pedra. Pronto. Carlos Drummond de Andrade, famoso na história. Um dos destaques da Semana da Arte Moderna, realizada em 1922. Isso, um professor, um ensinador, precisa ter um pouquinho de cultura geral. Às vezes ajuda. Então, além do conhecimento bíblico, se o professor, isso não se exige muito do pregador, mas do professor sim. O professor tem que ter um bom conhecimento bíblico e um pouco de conhecimento da cultura geral. Ajuda muitas vezes. Então aqui, Israel era uma pedra no seu caminho. Ele fez tudo para dobrar Israel. Isso no período interbíblico. Essa história descrita pelos Macabeus, essa história é verídica. Os Macabeus, primeiro e segundo Macabeus, não estão considerado como canônico. Foi escrito por Joséfo, um escritor judeu que se aliou aos gregos. Mas a história do Antigo Testamento, contada por ele, e a história desse período interbíblico é confiável. São coisas que aconteceram. Isso que ele registra aqui aconteceu. Nós temos aqui o caso, ele tentando dobrar os israelitas. Nós temos aqui o martírio de um sumo sacerdote, Eleazar. Eu não vou contar para vocês aqui. Nós temos aqui a triste história de uma mulher que tinha 7 filhos e que essa mulher não negou a sua fé. A mulher e os 7 filhos foram mortos de uma maneira cruel. O Antíoco Epifânio morreu no ano 164 sem realizar o seu sonho. A Bíblia, alguém já disse, é uma bigorna que já consumiu muitos martelos. Todos que tentaram acabar com a Bíblia sobreviveu. Isso aqui nós encontramos então no capítulo 11. O texto 2. Os hebreus conheciam também os relatos bíblicos. Uns foram apedrejados. Nabote se negou a vender a sua terra. Nabote sabia que, de acordo com a lei de Moisés, a terra de uma tribo não podia passar para outra tribo. A terra podia ser negociada dentro de uma tribo, mas nunca fora. E o rei Acabe não fazia parte dessa tribo. E ele então quis comprar, pagava um preço muito bom. Mas o Nabote foi fiel. Ele não podia vender a sua terra para o Nabote, para o Acabe. A Jezebel cuidou do assunto. E ele morreu pela fé, mas não negou o nome do seu Deus. Nós temos aqui, ele foi apedrejado, cerrados. A tradição afirma que o profeta Isaías, depois de profetizar cerca de mais de 60 anos, depois de deixar um livro com 62 capítulos, o rei Manassés mandou prendê-lo, julgou, condenou à morte, mandou cerrá-lo ao meio. Isso está na tradição. Uns foram cerrados, outros foram tentados. José venceu a tentação, mas não negou seu Deus. Pela fé, ele não negou seu Deus. E nós temos aqui, no Novo Testamento, nós temos o caso No Novo Testamento, nós temos o caso registrado aqui, que o nome dele aqui me deu uma escapadinha, mas que foi então, deixa eu lembrar dele aqui. Então, aqui, capítulo 10 de Atos dos Apóstolos, e de repente parece que
São tantas informações que a gente tem, de repente uma some aqui um pouquinho. Estevão foi apedrejado até a morte, mas não negou o seu Deus. Pela fé, Estevão foi até o fim. Agora nós temos aqui. Então, este é o relato do capítulo 11, desses homens que venceram pela fé. Texto 2. Nós não somos diferentes. Nós não somos diferentes. Portanto, nós também. E aqui o capítulo 12, nesse capítulo 12, não podendo comentar tudo que está aqui, nós vamos fazer um destaque. Capítulo 12. Vamos destacar aqui o cristão como atleta espiritual. O cristão como atleta espiritual. Vamos entender isto. Nós devemos correr a nossa carreira. O cristão como atleta espiritual. Vamos entender isto. Atleta espiritual. Existem duas modalidades de corrida. Duas modalidades. Aqui está dizendo que nós devemos correr a nossa carreira. Correr a nossa carreira. Agora, existe uma corrida chamada de velocidade. Essa, a mais famosa, é a corrida de 100 metros. Velocidade. Na velocidade, essa corrida de velocidade, 100 metros, o homem, normalmente, para o homem, é estabelecido 10 segundos para terminar a corrida. Para as mulheres, 11 segundos. Mas o último atleta venceu em 9,8 segundos. 9,8 segundos. Tem metro. Essa é a corrida de velocidade. E somente os primeiros colocados, 3 primeiros colocados, são premiados. Agora, existe uma outra corrida. Aqui nós estamos sendo instados a correr com paciência a nossa carreira. A outra corrida é chamada essa corrida é chamada de maratona. Eu vou fazer um resumo para vocês aqui da história da maratona contada por Heródoto. Nós somos maratonistas, então vamos entender o que é uma maratona. Maratona era uma cidade grega. Essa cidade grega, os persas vinham atacar essa cidade. E os persas tinham um exército poderoso. Os gregos não tinham condições nenhuma de vencer a guerra. Então, mandou um dos seus corredores pedir auxílio para Esparta. E ele correu 240 quilômetros. Os persas, segundo Heródoto, fizeram ameaças. Se eles vencessem a guerra, todos os homens seriam mortos. As mulheres seriam estupradas e as crianças seriam executadas. Isso para amedrontar, fizeram essa proposta. Agora, como a Esparta não pôde vir, o exército grego foi ao campo de batalha. E fizeram então esse pacto com as mulheres. Se depois de começar a guerra, 24 horas depois, se não receberem notícia, as mulheres deverão matar as crianças e depois se matar, para que quando o exército chegasse, não estaria ninguém vivo. A guerra, a história nos mostra que a Grécia venceu. E a notícia precisava chegar em Atenas antes de terminar as 24 horas. Esse soldado aqui, Feidípedes, o mesmo que havia corrido 240 quilômetros dias atrás, agora para levar a notícia. E a maratona são 42.195 metros. 42 mil. Então, para correr agora 42 mil, ele que já havia corrido dias antes 240 quilômetros, ele se esforçou tanto que quando ele entrou em Atenas, quando ele chegou em Atenas e disse, vencemos, ele caiu morto.
Agora, então, foi instituída essa corrida chamada maratona. E nós temos em São Paulo, já há 27 anos, essa corrida que realiza todo o último dia do ano. Ao que parece, nesse período da Covid, foi suspensa. Então, na maratona, é uma corrida não é uma corrida de velocidade. Perceba lá que todos podem se inscrever, Então, todo mundo vão lá, se inscreve, recebe uma senha, e quando começa a corrida, tem milhares de pessoas, milhares. E tem aqueles que vêm para ganhar. Todo atleta africano vem para ganhar. Agora, na maratona, os três primeiros recebem medalha, recebem dinheiro. E recebem muito dinheiro. Então, e participa para vencer. Agora, durante pelo menos 2/3 da caminhada, eles não imprimem velocidade. Eles vão todos no mesmo ritmo, Na maratona é preciso chegar ao final. Quem chega primeiro, aqui no São Paulo, e recebe prêmio, medalha e prêmio em dinheiro. Mas todos que chegarem, na maratona, todos que chegarem. Então, aquele grande grupo que sai lá, termina a maratona lá por volta de 10 horas da manhã, 11 horas, 4, 5 horas está chegando gente. 4, 5 horas está chegando gente. Então, na maratona, é uma corrida de resistência. E todos que chegam ao final recebem uma medalha. E a maratona tem um detalhe. No atletismo, na corrida de 100 metros, é uma pista muito bem cuidada. Mas a maratona é corrida de rua, é corrida de estrada. Há muitos perigos. Então, nós temos aqui que nós somos maratonistas. Nós temos um alvo. O nosso alvo é o céu. Então, aqui nós vamos ver alguma coisa que pode prejudicar o atleta. Visto que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, nós não podemos dar atenção às testemunhas. Uns aplaudem, outros falam palavrão. O atleta está correndo, visando um objetivo. Ele não pode ouvir a torcida. Se está a favor, está contra. Não, ele tem um alvo. O alvo dele é chegar no final. E todos que chegarem, recebem o prêmio. Um atleta você nunca vai ver um atleta carregando bagagem. Um atleta com a mochila pesada nas costas. O maior peso no campo espiritual para nós, o maior peso é o pecado. Agora, o pecado, o atleta espiritual pode se livrar dele. Então, nós temos aqui que tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu jugo é suave. Então, nós trocamos aquele jugo pesado, os nossos pecados foram perdoados e nós pegamos o jugo suave de Jesus. Porque nós somos atleta maratonista, não podemos levar peso. Uma outra coisa que certamente vai impedir o atleta de chegar ao final é o peso dele. Um atleta muito gordo vai impedir que ele chegue lá. Então, nós temos aqui o sentido da gordura espiritual. Muita gente está gordo, muita vaidade, muito orgulho, muito egoísmo. E essas calorias precisam ser queimadas. E nós temos muitas maneiras de queimar as nossas calorias espiritual. Então, esses embaraços não são pecado, mas pode levar o homem ao pecado. Embaraço não é pecado, mas pode levar o homem ao pecado. Então, nós temos aqui pecado e embaraço. Pecado é pecado. Agora, embaraço são dificuldades que podem impedir a gente de chegar ao final. O embaraço não é o pecado, mas ele pode levar o crente ao esfriamento espiritual. Então, uma das coisas, um dos embaraços, a idolatria é pecado. Não vamos comentar sobre a idolatria, mas
existem coisas úteis e até necessárias que, se nós não soubermos administrar, se torna embaraço. E dentre essas coisas úteis, nós temos a família. A família pode se tornar um embaraço para o atleta espiritual. A família pode se tornar um embaraço para o atleta espiritual. Se nós entendermos o que Paulo escreve aqui, em 1 Timóteo, no capítulo 3, versículo 4, ele está dando instruções aos obreiros. Instruções aos obreiros. E ele vai dizer aqui que um obreiro, 1 Timóteo 3 e 4, ele vai dizer que um obreiro precisa governar bem a sua própria casa. Um obreiro precisa governar bem a sua casa, tendo os filhos em sujeição. Tendo os filhos em sujeição. E essa sujeição não se consegue através do castigo físico. Essa sujeição não. Existem muitas maneiras de nós adquirirmos a sujeição dos nossos filhos sem usar de violência. Então o pai e a mãe precisam ter sabedoria espiritual. O pai e a mãe precisam orar pelos seus filhos, porque a família pode ser um embaraço. Então, pela ordem, na vida de um obreiro, pela ordem, quais são as nossas prioridades? Deus, família e a obra de Deus. Em primeiro lugar, Deus. Em segundo lugar, a família. E em terceiro lugar, a obra de Deus. Muitos dos nossos obreiros antigos não sabiam disso. Não davam atenção à família. Se entregava inteiramente à obra de Deus e perdia todos os filhos. Ele não tinha tempo para dar atenção aos filhos. Ele não tinha tempo para cuidar da esposa. Então, muitos dos nossos obreiros antigos, por falta de instrução bíblica, inverteram a ordem. Colocaram a obra de Deus em segundo lugar. Primeiro Deus, depois família, depois a obra de Deus. E estas são as três prioridades. Eu vou contar para vocês uma pequena história. Uma irmã que eu conheci aqui em Santo André. Essa irmã, não vou mencionar o nome dela, mas ela já está no paraíso. Essa irmã era uma bênção. Foi uma bênção na minha vida. Muitas vezes, quando eu precisava de ajuda espiritual, eu procurava essa irmã. Essa irmã foi se tornando famosa. E, de repente, essa irmã era chamada para todo lado. Essa irmã foi fazer campanha no Japão. E ela costumava dizer, o marido não era crente. Ela tinha um casal de filhos, adolescentes. E ela sempre dizia, dos meus filhos, Deus cuida. Dos meus filhos, Deus cuida. E ela estava mal ensinada. Deus não é pajem de filho de crente. Os anjos não são pais de filho de crente. Quem tem que cuidar dos filhos são os pais. Na ausência do pai, a mãe. Mas os filhos precisam de cuidado. Segundo lugar, família. E essa irmã, depois se tornou famosa, e não cuidou dos filhos. Não cuidou dos filhos. Um dia, eu trabalhava em Ribeirão Pires, ela chegou lá apavorada. Irmão, meu filho, o filho que ela não cuidou, ela estava pregando o evangelho para toda parte, viajando para toda parte, pregando. Não cuidou do seu filho. Como ela não cuidou do filho, os traficantes adotaram. E ele pegou droga para vender e gastou dinheiro. Nesse mundo aqui não tem perdão não. Pegou, gastou, até tal hora para trazer o dinheiro. Por isso que ele sai doido por aí, matando e assaltando, porque tem que levar o dinheiro. E ela chegou lá, irmãos, eu tenho que tirar o meu filho hoje, mandar lá para o interior de Pernambuco, para a minha família, esconder ele lá. E ela estava sem recurso. Pronto. Eu ajudei. Ela tirou o filho. Mas ela tinha uma filha também, adolescente. Tempos depois a filha sumiu. E dias depois ela teve notícia que a filha, como ela não cuidou da filha, os traficantes de sexo adotaram.
Ela foi encontrada numa boate lá em Santa Catarina. Então, aqui, a prioridade nossa, primeiro Deus, depois família, depois a obra de Deus. Já houve um tempo que eu me entreguei inteiramente à obra de Deus, mas eu era solteiro. Belo Horizonte, eu era solteiro. Então, no domingo de manhã, eu levantava de manhã e ia para o culto matutino, uma distância grande, a pé, lá, até a rua São Paulo. Culto matutino. Eu estava nessa época aí com mais ou menos 17 anos. 17 anos. Do culto matutino eu já ficava para a escola dominical. Da escola dominical tomava um lanche por ali e às 2 horas ia para a penitenciária com os irmãos que iam pregar o evangelho. Eu estava junto. Voltando da casa de detenção, nós já parávamos na Praça Raul Soares, próximo da igreja, fazia o culto ar livre. Então eu saía de casa de madrugada e voltava à noite, mas eu era sozinho. Um homem casado não pode fazer isso. E outra coisa, sempre que o obreiro sai, sempre é convidado, o ideal é que ele leve a sua esposa, é sua companheira. Eu já conheci o obreiro que ninguém soube que era a esposa dele. Isso não é bíblico. Quem não cuida da sua esposa não pode ser um bom obreiro. Quem não cuida do seu filho está falhando com a palavra de Deus. Então, a segunda prioridade nossa é a família. Agora aqui nós temos outro embaraço, dinheiro. Dinheiro como embaraço. Olha, se o dinheiro estiver prejudicando você, entrega para mim, irmão. Eu sei administrar o dinheiro. Eu não gasto aquilo que eu não tenho. Eu não faço dívida que eu não posso pagar. Então, dinheiro, se a gente não souber administrar, torna-se um embaraço para servirmos a Deus. Então, dinheiro pode ser um embaraço. Tem crente que não pode ser promovido. De repente, ele foi promovido, e a chefe já afastou dos crentes pobres da sua seção, já passou para um outro patamar. Então, tem crente que Deus não pode abençoar financeiramente, porque Deus sabe que vai prejudicá-lo. Então, nós precisamos aprender a administrar os bens para o serviço de Deus. O texto 4, olhando para Jesus, nós já falamos então, o texto 4 fala do atleta espiritual. Então nós temos aqui um estudo bem fundamentado. Mãos cansadas, joelhos desconjuntados. Já falamos sobre esse assunto. Então vamos para a lição 10. Lição 10. E nós temos apenas 20 minutos. Lição 10. Uma visão panorâmica. Lição 10. E vamos destacar aqui coisas que constituem evidência da vida espiritual. Quando na minha tradução aí você encontra a palavra caridade, como está aqui, o livro, quando foi impresso, foi tirado da minha tradução, João Ferreira de Almeida, de 1995. E ainda no meu livro, a palavra, quando João Ferreira de Almeida fez essa primeira tradução, e ele terminou em 1670, no grego, a palavra grega que mais se aproximava do amor era ágape. Ágape era o amor puro. E naquela época, a palavra que mais se aproximava de ágape era caridade. Era o estender a mão para ajudar. Então, toda vez que apareceu a palavra ágape, ele colocou caridade. Agora, as palavras, elas envelhecem. E por isso que existem as revisões bíblicas. Revisão não é para corrigir erro da Bíblia, não. A Bíblia é a inerrante palavra de Deus. É para a atualização das palavras. Hoje, a palavra caridade, o ágape, não pode mais ser traduzido por caridade. Hoje o ágape significa amor puro. Hoje a caridade é estender a mão.
E estender a mão pode ser feito até sem o amor. Então, se você entendeu isto, quando aparece aí no seu livro caridade, você pode colocar, substituir por amor. Então, vamos ver aqui o que nós vamos poder destacar nesse espaço de tempo que nós temos. Vamos aqui, capítulo 12, nós passamos por ele. Capítulo 12. O capítulo 12 aqui, mano. Portanto, nós também, visto que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixemos todo embaraço. Embaraço não é pecado, percebo que tem um E, aqui não está escrito ou. Não, deixemos todo embaraço e o pecado. Deixemos todo embaraço e o pecado. Então, embaraço em si mesmo não é pecado, mas ele pode conduzir ao pecado. Ele pode conduzir ao pecado. Não vamos aqui nos aprofundar nesse assunto, porque senão nós não vamos sair daqui. E aqui se destaca a santidade, santificação. Santidade é diferente de santificação. A santidade se obtém num ato. Naquele exato momento que você nasceu de novo, você foi santificado para viver em santidade. Nós somos santificados para viver em santidade. Eu não vou aqui me aprofundar, senão nós vamos acabar confundindo. Santificação é progressiva. Do que acontece no exato momento do novo nascimento, duas coisas são progressivas: a santificação e a glorificação. Então, a santificação é progressiva. Em todo tempo sejam alvos teus vestidos. Eclesiastes 9:8. E nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. Então, nós somos santificados para viver em santidade. Não vamos aqui comentar com vocês, porque nós temos mais dois destaques para fazer. E eu fico feliz porque, se você lê o livro, você entendeu. Então, nós vamos destacar aqui, no texto 2, vamos fazer aqui um destaque para o matrimônio. Mas, se não sobrar tempo para o matrimônio, o outro destaque que nós temos que fazer aqui é o texto 3, obediência ao pastor, a evidência da vida cristã. Agora, aqui está escrito: obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles. Tem muita gente que não consegue entender que o pastor é uma autoridade. Existem 3 tipos de autoridade. A autoridade civil. E o Senhor Jesus respeitou, reconheceu a autoridade de Pilato. Pilato diz: você não sabe que eu tenho poder para te soltar, para te matar? Jesus não disse, você não tem. Ele disse, não. Ele disse, tem sim. Ele sabia que o Pilato tinha o poder. E esse poder que o Pilato tinha, ele pensava que recebeu do César. Aí Jesus vai dizer para ele, não. Nenhum poder você teria. Eu reconheci que ele tinha. Nenhum poder você teria, se do alto não te fosse dado. Então, Jesus reconheceu a autoridade do Pilato. Então, nós temos a autoridade civil, o delegado é autoridade, o promotor é autoridade civil, o governador é autoridade, o prefeito é autoridade, o presidente da República é autoridade, mas todas as autoridades têm um limite da lei. E a autoridade do presidente da República está delimitada pela Constituição. Tudo que está na Constituição, ele não pode passar por cima. E é aí que muita gente está cometendo um erro em relação à Petrobras. Muita gente, uns por maldade, outros por ignorância, crucifica o presidente pelo aumento de combustível. Agora, eles não sabem qual é o regime da Petrobras. A Petrobras, o presidente indica
o presidente do conselho. Mas quem elege os conselheiros são os acionistas. Acionista. A maioria deles homens muito ricos, milionários, bilhardários, que não moram no Brasil. O único interesse deles é o lucro. E quem estabelece esse plano de aumento de combustível é o conselho. E o presidente não tem a maioria no conselho. Então, a maioria decide. E os empresários têm um controle da Petrobras. O presidente pode intervir, pode, se ele quebrar a Constituição. Se ele não quebrar a Constituição, ele não pode mexer no sistema da Petrobras. Ele tem um limite. A autoridade tem um limite. E o limite está estabelecido em lei. Então, não mudando a Constituição, ele nada pode fazer para resolver o problema da Petrobras, não. Agora, num regime totalitário, não há Constituição. O ditador faz o que ele quer. Então, toda autoridade civil é o presidente da República, ele é o civil, no caso, e é claro que com o presidente, as autoridades militares, Exército, Marinha, Aeronáutica, Polícia Militar, têm autoridade conferida pelo poder militar. Então, é autoridade civil, militar e eclesiástica. Eclesiástica. Então, o pastor está investido de autoridade eclesiástica. Mas toda autoridade está limitada pela lei. E o limite do pastor, ele tem autoridade enquanto ele está fazendo uso deste livro. Então, tudo que está aqui neste livro, que confere a ele o poder, ele pode usar. Ele tem autoridade no limite estabelecido pela palavra de Deus. Se, porventura, ele exigir alguma coisa que não está na palavra de Deus, é claro que quem conhece não vai obedecê-lo. E eu atendi uma irmã que me ligou de Portugal uma vez, preocupada, na igreja dela no domingo, um pregador que estava visitando, pregou uma mensagem e ele deixou claro que os irmãos teriam que obedecer o pastor em tudo. Ela ligou para mim preocupada. Eu expliquei para ela que o pastor tinha um limite. Nós temos que obedecer em tudo dentro do limite que está na palavra de Deus. E nós já tivemos um grande obreiro nosso, que no momento de fraqueza, ele também não soube interpretar essa passagem. Um grande obreiro, famoso no Brasil inteiro, tinha uma secretária, e parece que ele tentou convencer a secretária que ela precisava obedecê-lo em tudo. E, felizmente, a secretária não cedeu, porque acho que ela conhecia a Bíblia. A obediência está no limite do poder que essa autoridade tem. Então, o pastor tem que ser obedecido no limite estabelecido por esse código de leis que é a palavra de Deus. Agora aqui, vamos falar um pouquinho sobre o matrimônio, família. A Bíblia diz: venerado seja por todos o matrimônio e o leito sem mácula. Não vou discorrer sobre isto. Eu vou apenas aqui abordar um assunto. Vou abordar apenas um assunto. O problema da nossa igreja referente ao divórcio, eu não sei, pelo que eu ouvi, esse problema do divórcio nas Assembleias de Deus, eu estou falando pela Assembleia de Deus, eu estou falando pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus, fundada em 1910 por Gunnar Wingre, estabelecida como igreja em 1911, como missão da fé apostólica, e em 1918 como Assembleia de Deus. Então, na doutrina dessa igreja, eu estou baseando a doutrina da minha igreja. Eu não sei como o assunto é tratado em outras. Mas na minha igreja, pelo que eu soube, esse problema aqui de divórcio foi levado à Convenção Geral. Na Convenção Geral, eles não quiseram tratar esse assunto e delegaram poderes às convenções estaduais. As convenções estaduais, por sua vez, não quiseram tratar desse problema e transferiram a responsabilidade para os ministérios locais. Então, nós temos grandes igrejas como a nossa,
Temos um pastor presidente, temos mais de 80 igrejas, mais de 80 pastores, e nós temos um ministério. A igreja de Mauá tem um ministério, a igreja de São Bernardo tem um ministério. Então, cada ministério trata desse problema de uma forma. E eu não sei como, e também não estou muito interessado em saber. Eu só vou mostrar para você, que pode parecer estranho, por que a Igreja Católica Romana não faz divórcio, em hipótese nenhuma, em hipótese nenhuma. Muita gente não sabe que o cristianismo, que era uma religião só, no ano de 1095, a Igreja Católica foi dividida em duas: Igreja Católica do Oriente e Igreja Católica do Ocidente. Ao todo, são 22 igrejas. O Papa tem o controle de 22 igrejas, mas 21 fica no Oriente. O Oriente, eles estão subordinados ao Papa parcialmente, mas as igrejas lá, cada igreja tem um patriarca. Então, o padre Marcelo aqui no Brasil, a igreja dele é uma dessas religiões católica oriental. Então, existe alguma diferença entre a católica oriental, e são 21 as igrejas orientais. Ao todo, são 22, 21 no Oriente, e apenas uma no Ocidente. E essa uma do Ocidente chama Igreja Católica Romana. Nesta Igreja Católica Romana, ela não faz divórcio, não casa divorciado, em hipótese nenhuma. Agora, tem uma razão de ser. Em 1545, para se defender das denúncias de Lutero, a Igreja Católica Romana ela convocou um concílio em Trento. Esse concílio durou de 1545 até 1563, 18 anos. E nesse concílio, a Igreja criou 8 sacramentos. Esse sacramento, a decisão de um concílio, o concílio é formado por bispos, a decisão de um concílio é entregue ao Papa. E quando o Papa referenda essas decisões, eles entendem que Deus fala com o Papa. Então, quando o Papa torna uma decisão dessa num dogma, ele tem que se essa decisão é indiscutível. Então, nesses 8 sacramentos, eu não vou citar para vocês todo: batismo, confirmação, eucaristia, penitência, extrema-unção, santas ordens. E a última é o matrimônio. O matrimônio é considerado pela Igreja Católica Romana como um sacramento. E sacramento, segundo eles, em alguns casos, o sacramento pode estar acima da própria Bíblia. Então, o matrimônio é um sacramento. Feito esse casamento, ele não pode ser desfeito em hipótese nenhuma. E nós tivemos um caso que aconteceu na história, em que o Papa negou o pedido de um rei. Esse rei, conhecido na história, na época, como Henrique VIII, era o rei mais poderoso daquele momento. Ele era casado com Catarina de Aragão, e a sua esposa não podia ter filhos. E ele queria um filho homem. A Catarina de Aragão só tinha filha mulher. Então, ele queria um sucessor homem. E ele já tinha uma namorada chamada Ana Bolena. Agora, ele queria que o Papa, ele fez um pedido ao Papa Clemente III, um pedido ao Papa para fazer o divórcio dele e o casamento com Ana Bolena, divorciar de Catarina de Aragão e casar-se com Ana Bolena. O Papa negou o pedido dele. A Igreja Católica Romana não abre mão. O que é que o rei Henrique VIII fez? Ele separou a Igreja da Inglaterra de Roma. Ele se tornou
Agora a igreja da Inglaterra passou a se chamar anglicana. E o rei é o chefe da igreja. Pronto. Agora ele se tornou o chefe da igreja, fez o divórcio e fez o casamento. Até hoje, a igreja anglicana, a doutrina é a mesma da católica, mas não aceita a autoridade do Papa. Então, nesse sentido, a igreja romana não abre mão. Mas as igrejas orientais, algumas fazem o casamento. Aqui em Santo André, nós temos ali em Vila Pires, na Avenida Dom Pedro I, uma igreja, está lá, a Igreja Católica. Essa igreja faz casamento, faz casamento divorciado. Agora, essa igreja é de rito oriental. Algumas delas fazem, mas a Igreja Católica Apostólica Romana não faz, em hipótese nenhuma, porque o casamento foi considerado um sacramento. Sacramento é coisa imutável. Então, nós temos aqui essa epístola aos Hebreus, de uma profundidade muito grande, e vocês viram aí que, se fosse comentar esses 3 capítulos, nós ia ficar aqui muitas horas. Então, o nosso trabalho é tentar destacar alguma coisa de importância maior para a nossa vida espiritual. E foi o que nós tentamos fazer esta noite. Estamos terminando a Epístola aos Hebreus. O novo livro, a doutrina do Espírito Santo, já está, eu acredito que em disponibilidade. Foi entregue hoje o novo livro da próxima etapa, a doutrina do Espírito Santo. E esta aula será ministrada através da internet e você poderá ouvi-la, caso queira, a partir de sábado. Foi bom estar com vocês. Que o Senhor nos abençoe no retorno aos nossos lares. Oremos.